Olá pessoal, chegando para mais um de 30 em 30, já estou pronto aqui, em seguida já vou sair para o campo, né? Hoje foi o meu trabalho administrativo de manhã e daqui a pouco eu vou para o campo. Mas, como é o meu compromisso com todo mundo aí, de 30 em 30, todos os dias, 30 minutos para a gente conversar, e eu separei algo muito especial para o dia de hoje. O de 30 em 30 de hoje ele vai ser um pouco diferente. Ele não tem a ver com os insights da semana, mas ele é muito especial. Nos últimos anos, assim, eu fui trabalhando muito em várias áreas, né? Eu comecei na área do cabelo, então eu passei pela recepção, fui escovista, fui auxiliar, fui cabeleireiro e depois eu fui para a área de educação. E nesses 22 anos no mercado da beleza, eu pude coletar muitas informações e muitas coisas que eu vi com profissionais de muita qualidade, profissionais que deram super certo. E aí, nos últimos meses, eu trabalhei em cima de um conteúdo e esse conteúdo, ele virou um e-book. O e-book são os 6 pilares do sucesso para cabeleireiros. E esse e-book eu quero conversar sobre esses 6 pilares com vocês hoje. Então o de 30 em 30 de hoje ele é especial, porque além de vai ficar aqui esses 30 minutos falando sobre esse material, eu também tenho esse e-book. Quem quiser esse e-book pode entrar no link da minha bio ali e lá vai direto para a página da Hotmart e pode adquirir esse e-book. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. E hoje eu quero mostrar para vocês quais são esses pilares que ajudam os profissionais, aqueles que são os melhores, a se destacar tanto no mercado. O que muda quando tu começa na tua vida a aplicar esses pilares em cada dia, né? Em cada dia de trabalho, em cada movimento que tu faz. Mais do que um material, esse e-book ele é um mapa de clareza sobre quem quer sair da estagnação e ir para um lugar muito mais próspero, né? Para ficar mais perto daquele resultado que tu está procurando. Então a ideia é falar com vocês aqui sobre esses 6 pilares. De onde saíram esses 6 pilares? Eu fui analisando todos os profissionais do mercado, aqueles que eu tive possibilidade de trabalhar ao lado, né? Eu trabalhei com grandes nomes assim na minha jornada. Trabalhei junto com o Romeu Felipe, trabalhei bastante com o Ricardinho, Miguel Estericho, aquela turma ali da vela, mas também outros profissionais de outras empresas, como a Prígio, como o Renato Fus, que não faz hoje mais parte do time da vela, o Anderson Couto, vários profissionais assim que eu pude estar ali do lado trabalhando com eles. E eu notei que eles têm algumas características que fazem com que eles sejam profissionais melhores. E a ideia de hoje é falar justamente sobre isso. Não só porque existe esse e-book, ele está ali na minha bio, você pode entrar lá e baixar, mas eu quero comentar com vocês o porquê dos 6 pilares. Como é que por que isso acontece, por que isso vira tanto a chave. Então vamos começar a falar sobre isso, né? O sucesso da beleza, ele não é sorte. Eu acho muito engraçado quando alguém olha para alguém e diz assim, nossa, como essa pessoa tem sorte. Eu não acredito em sorte. Para mim, a sorte ela é uma série de decisões que tu toma e de dedicação que tu emprega na tua vida para te chegar no resultado que tu quer. A sorte ela é controlável, né? O Leandro Carnal ele costuma dizer que sorte é o nome que o vagabundo dá para o esforço que ele não fez. Então ele olha para aquela outra pessoa e diz, ela teve sorte. O que ele está chamando de sorte, na verdade, é o esforço que aquela pessoa fez e que ele não fez. E aí ele diz que aquilo é sorte. E nunca tem a ver com sorte. Então eu percebi que o sucesso é uma construção. E a construção, eu vi que os profissionais incríveis, eles travaram uma luta muito grande, mas às vezes eles esbarraram também por falta de clareza, outros cresceram com consistência porque sabiam onde colocava energia. Então tem muito disso. Os 6 pilares, eles nasceram de observar o que realmente diferencia quem evolui de quem repete os mesmos erros. E quando você entende isso, muda o jogo, porque você para de agir no improviso e começa a agir com método. Toda vez que tu trabalha no improviso, aí tu vai acabar dependendo da sorte. Mas quando tu cria o teu método, o teu jeito de fazer as coisas, quando tu cria um formato e tu repete ele, tu cria consistência e aquilo se consolida. Tu consegue fazer com que as pessoas percebam por que o teu trabalho é tão diferenciado. Às vezes tu consegue realizar um trabalho diferenciado, mas tu não consegue muitas vezes reproduzir isso porque tu não sabe por que tu fez. Mais importante nessa hora é entender o método. Como é que eu faço sempre, que eu posso repetir para chegar no resultado da constância de sempre ter sucesso. E é isso que eu quero falar com vocês.
Quando você entende isso, muda o jogo. E quais são esses 6 pilares do sucesso? Primeiro deles, vamos começar a entrar e vamos falar de cada um. Primeiro pilar aqui que a gente tem que entender, e é o ponto de partida de cada profissional, é a clareza de propósito. A clareza de propósito, ela vai te dar também clareza sobre a identidade profissional. Quando tu tem clareza do teu propósito, tu enxerga muito bem e tu modela para o mercado qual é a tua identidade profissional, a que você está se propondo. O primeiro passo é saber quem você é na profissão, onde você quer chegar. Esse é o primeiro passo. Então lá no e-book, quando a gente começa, o primeiro pilar é buscando mostrar para vocês que se eu tenho clareza de propósito, eu sei por que eu estou fazendo o que eu faço, eu gero ao meu redor uma identidade profissional que o mercado consegue entender. Porque eu sei onde eu quero chegar, eu tenho clareza. Quando tu tem clareza sobre isso, fica muito mais fácil. Por quê? Porque sem clareza você trabalha muito e sente que nunca sai do lugar. Tenho certeza que muitos de vocês que vão passar aqui na live ou que vão ver esse conteúdo depois, vocês em algum momento já se perguntaram: puxa, eu trabalho tanto, por que eu não consigo evoluir? Por que eu não consigo sair do lugar se eu trabalho tanto, se eu me dedico tanto? Muitas vezes é porque vocês não têm clareza. Vocês estão sem clareza de propósito, vocês não têm uma identidade profissional bem desenhada. E aí é importante eu entender, ser claro com as minhas expectativas e o que o mercado vai esperar de mim. Como é que eu faço isso? Depois de ter clareza, de entender tudo isso, tudo que está ao meu redor, eu começo a pensar numa organização para gerar um método. Porque só com organização eu consigo gerar o método, né? O método é o mais importante nessa hora, porque se eu tenho um método de fazer as coisas, eu consigo replicar isso e fazer novamente. Quem nunca viu, eu indico sempre para as pessoas um filme que é muito legal. O filme se chama, em português, ele é Fome de Poder. Ele conta a história dos irmãos McDonald's, quando os caras inventaram o McDonald's. E lá fala muito sobre organização e método, porque foi isso que fez todo o diferencial. Depois eles acabaram vendendo não só a franquia, mas eles venderam até o nome deles para um cara chamado Ray Kroc, e aparece no filme isso, eles criando a organização e o método, porque era tudo um balé para aquilo funcionar. Quando tu cria organização e método, tu muda o jogo. O profissional que não se organiza, ele vive apagando incêndio. E nós estamos falando de final de ano, né? Quem perdeu a live de ontem falava justamente sobre isso, os improvisos do final do ano e como isso pode virar caótico e tu entrar num estado que tu sofre muito e que tu pode ter até um abalo psicológico com isso. O final de ano é desgastante. Profissional que não se organiza vive apagando incêndio. E quem vive apagando incêndio não consegue fazer a coisa acontecer. É importante nessa hora organizar a agenda, criar uma rotina, entender suas prioridades, e aí isso vai te permitir crescer sem se perder. Porque normalmente quando a gente começa a crescer, a tendência é a gente se perder. O volume de trabalho é maior, o volume de demanda é melhor, o volume de exigência é maior. E automaticamente, se eu não estou bem organizado, se eu não estou roteirizado, eu vou me perder no processo. Porque não é só o trabalho, né? Tenho certeza que vocês aí do outro lado passam pela mesma coisa que eu. É uma organização não só profissional, mas tem uma vida em casa, tem filho, tem casa para cuidar, tem coisas para fazer, tem estudos, tem um monte de coisa que a gente quer, né? A gente tem uma série de elementos que nos cercam, que não é só o trabalho. Então, se eu não me organizar bem, não me roteirizar, não criar uma rotina que faça sentido e não souber selecionar quais são as minhas prioridades, eu vou me dar mal. Porque eu vou me perder, eu vou entrar na bagunça, eu vou entrar no caos e eu não vou conseguir evoluir. Então essa é a primeira coisa. Descubra o que é essencial, o que é muito importante que vocês têm que fazer. Crie uma rotina, saiba eleger suas prioridades e se organize, porque assim vocês conseguem criar um método que vai funcionar e vocês vão conseguir replicar. Depois disso, eu consigo procurar no mercado a autoridade, ou melhor, eu consigo mostrar para o mercado a minha autoridade e o meu posicionamento. Porque não é só cortar, não é só colorir, fazer mecha, fazer unha, fazer cabelo, fazer maquiagem. Não é só isso que vocês fazem. É muito mais do que isso.
Vocês têm que ser reconhecidos pelos talentos e por aquilo que diferencia vocês em relação ao mercado. Tem um monte de gente fazendo o serviço muito bem feito, né? Tem um monte de gente. E quando a gente fala sobre isso, não é só entregar para as pessoas aquele serviço que ela buscou. Ela pode ir num outro mercado e buscar isso também. Ela pode ir num salão concorrente teu, às vezes ela pode encontrar isso dentro do local que tu trabalha. A concorrência é ali, ela é saudável, mas ela existe no mesmo ambiente de trabalho. Como é que eu faço para conseguir quebrar isso? Como é que eu faço para conseguir ir além? Como é que eu faço para passar para o mercado a imagem que eu sou um profissional de valor? Construindo autoridade e sabendo me posicionar muito bem. O posicionamento é o que faz o cliente te escolher antes mesmo de pedir pelo serviço, né? O posicionamento, ele é algo que você constrói e mostra para o mercado através de uma definição de autoridade e de diferenciais que você tem naquilo que você entrega. E aí o mercado ele vai te colocar num patamar de valor, né? Tu sai do preço, tu te posiciona naquele valor que tu está buscando frente ao mercado. É importante nessa hora entender que posicionamento ele vai te colocar numa faixa de público, né? Tu vai saber quem é o teu público ideal, tu vai escolher qual é o teu público ideal, tu vai te comunicar com ele, tu vai te posicionar frente a ele, e que, sabendo fazer esse jogo bem estratégico, as pessoas vão te entender. Se tu não tiver bem claro qual é o teu posicionamento, como que tu constrói a tua autoridade, tu vai ficar falando e a maioria das pessoas não vai te entender. Ela não vai conseguir perceber quais são os teus valores, por que tu faz o que tu faz. Então tem um segredo para isso. Ali dentro do e-book, nessa parte, tem também uma proposição, eu proponho um exercício para que vocês possam entender qual é o posicionamento de vocês. Por isso que esse conteúdo do e-book ele é muito valioso, ele vale muito a pena vocês terem ele, até para revisitar muitas vezes lá dentro. Então, para quem está passando aí por agora, esse aqui, o de 30 em 30 de hoje, é sobre os 6 pilares do sucesso para um cabeleireiro. E isso é o resultado de um e-book que eu tenho. Quem acha que é um assunto interessante, já entra no link da bio, vai lá e adquire o teu e-book ali, porque ali tem o link para te conseguir comprar esse produto. Vamos dar continuidade aqui, nós falamos de 3, né? Vamos voltar. A gente começou falando sobre clareza de propósito e identidade profissional. A gente passou por organização e método para poder replicar e ter ganho escalável. E o terceiro que a gente falou foi sobre autoridade e posicionamento de mercado. Agora vamos passar para o quarto elemento aqui, o quarto pilar dentro desses que eu elegi como os mais importantes para ter um resultado de sucesso na profissão. Experiência e relacionamento com o cliente. Porque por mais que tu seja um bom profissional e que tu consiga exercer muito bem a tua técnica, tem que levar sempre em consideração que aquilo que mais dá valor para o que tu faz, aquilo que mais fica na cabeça do cliente é a experiência e o relacionamento que você cria com o cliente. A experiência que ele recebe ao estar ao teu lado e o tipo de relacionamento que tu constrói com este cliente na jornada que ele vai ter contigo dentro do salão. Não só em uma vez, mas todas as vezes que ele volta. Quando a gente fala de experiência, é importante a gente lembrar que o atendimento ele é o teu marketing ao vivo, né? Eu vejo muita gente hoje fazendo marketing no digital, se promovendo, fazendo uma autopromoção do seu trabalho, mas esquecendo muitas vezes de lembrar que o marketing pessoal ele começa no teu atendimento, ele começa no frente a frente. É quando o cliente chega, como tu trata ele, é o que tu faz ali naquele momento que tu tem ao lado daquela pessoa que te escolheu, pensando que a experiência que você criar para ela vai ser o que vai definir o valor que ela vai dar para você. E olha que eu não estou falando do serviço, né? Eu estou falando aqui da experiência e do valor que ela dá para o profissional. Por quê?
Porque quando a gente fala, às vezes eu vou fazer um mapa com um cliente meu, né? Algum cliente meu de mentoria, às vezes a gente vai fazer um mapa de diferencial, e nesse mapa de diferencial eu fico perguntando, o que tu tem de diferencial? O que as pessoas mais te elogiam? Ah, é sobre o meu serviço que é de muita qualidade. Como assim? Teu serviço ele é de qualidade porque a pessoa que te contratou, ela te contratou para fazer um serviço de qualidade. Isso não é negociável. Não é nada de argumento de valor ou algo que pode deixar o teu trabalho mais valioso. Porque, na verdade, o teu trabalho ele tem que ser feito do jeito certo. Ele tem que ser bem feito. Né? Um cliente, quando te contrata, ele te contrata para fazer bem feito. Não é para fazer mal feito ou para ele descobrir se tu sabe fazer ou não. A cliente que te procura, ela acreditou que o que tu contou para ela é verdade e que tu faz um bom trabalho. Então, isso não é um diferencial. O diferencial é o que vai além deste trabalho que tu entrega. Nesse caso, muitos clientes, o que vai além do serviço? A experiência. A experiência que ele tem contigo. Vocês gravam muitas vezes na cabeça de vocês uma ida a um restaurante, um hotel que vocês visitam. O que vocês gravam de lá? Não é a estrutura, não são essas coisas assim que já está na jornada, mas aquele diferencial, aquilo que gera uma experiência única e encantadora que vocês vão contar para todo mundo. E é isso que vocês têm que entender para fazer um marketing positivo, vivo, na cadeira com o cliente de vocês. Um cliente encantado, ele fala de vocês para todo mundo, sem que você precise pedir. Não precisa pedir para um cliente encantado falar bem de vocês. Não precisa pedir para um cliente que está plenamente satisfeito e que ele ficou realmente tocado pelo que vocês fizeram, vocês não precisam pedir para ele falar para outros clientes sobre vocês. O cliente faz isso ao natural. Ele faz esse marketing ao natural. Então é importante lembrar que cada vez que um cliente senta na cadeira de vocês, é uma oportunidade para o cliente sair dali com vontade de fazer um marketing de vocês. Vocês não precisam fazer isso para um cliente encantado. Lembrem-se, experiência e relacionamento com o cliente, ele é construído na cadeira, ele é construído num pós-venda, ele é construído no acolhimento, na atenção, às vezes num detalhe, num pequeno café que tu oferece para ele, ou num guardar uma bolsa. O segredo está no detalhe. As principais marcas, elas se tornam marcas poderosas justamente porque elas cuidam dos detalhes. Os detalhes fazem a diferença. Experiência e relacionamento com o cliente, ele acontece através dos detalhes. Não é através do serviço que tu entrega, não é através do produto de qualidade que tu usa. Isso daí tem que ter, não é negociável. Mas a experiência que tu cria, ela muda o jogo, ela muda o patamar. Então, por isso que para mim, o profissional, um dos pilares de sucesso de um profissional está muito alicerçado em cima da experiência que ele se propõe a criar para o seu cliente. Vamos para o quinto pilar os 5 pilares do sucesso para cabeleireiro. O quinto pilar, na minha concepção, é o desenvolvimento constante e a mentalidade de crescimento. Profissional que ele desiste de estudar, profissional que ele acha que ele já sabe tudo, ele está muito perto de estar fora do mercado. Por quê? Porque não cabe mais isso hoje. As mudanças, elas são muito constantes. A gente descobre coisas novas todos os dias. É muita pesquisa, é muito projeto atrás de entender como que eu tiro melhor de um cosmético, como eu tenho uma técnica melhor para fazer. Então o mercado está muito acelerado. Conhecimento está muito acelerado. A dobra de conhecimento é muito rápida. A gente tem coisas novas todos os dias. E muitas vezes vocês vão ser questionados por clientes sobre alguma coisa que ela leu e pode ser um conhecimento que tu não tem. Ah, Leandro, mas eu não consigo acompanhar tudo. Tá tudo certo, não tem problema. A gente realmente vai passar uma outra coisa que a gente não consegue pegar. Mas se eu tenho a curiosidade de continuar, de procurar, de querer aprender, eu vou ser pego de surpresa muito menos vezes. Mas eu tenho que ter isso dentro de mim. Tem que ser um valor. Todos os grandes profissionais do mercado, eles têm como valor principal querer aprender. Isso é
é primordial. Pode notar, se vocês listarem os profissionais que vocês seguem, que vocês gostam, podem perceber que a coisa que eles mais gostam de fazer é aprender. Uma vez eu ouvi de uma professora na faculdade que ela dizia: todo bom professor, na essência, ele foi um bom aluno. É fato, porque a pessoa que ela gosta de ensinar, ela gosta muito mais de aprender. Ela gosta de ter mais conhecimento e depois compartilhar. A ideia dessas lives, a ideia do de 30 em 30, de todo dia ter 30 minutos para conversar com você sobre assuntos que aparecem no dia a dia, é justamente por isso, por compartilhar algo que eu todo dia estou pesquisando, todo dia estou procurando, todo dia estou querendo aprender mais. E conhecimento represado, ele é ruim. A melhor coisa que tem é compartilhar. Mas você, profissional, que quer ter sucesso na profissão, um dos pilares mais fortes é o desenvolvimento constante e a mentalidade de crescimento. Eu quero crescer, eu quero mais, eu quero me desenvolver, eu quero ser melhor. Tem que ser mais competitivo consigo mesmo. Eu, Leandro, quero ser melhor do que o Leandro de ontem. E o Leandro de hoje vai ser pior que o Leandro de amanhã. Porque eu vou continuar estudando, eu vou continuar pesquisando, eu vou continuar indo atrás. O mercado muda rápido demais. É muita mudança, toda hora tem coisa nova. E o teu diferencial é continuar evoluindo. Tudo que vocês fizeram, tudo que vocês estudaram até hoje serviu para chegar até aqui. Daqui para frente, vocês vão precisar estudar mais, vocês vão precisar se dedicar mais, procurar mais coisas para chegar naquela versão melhor de vocês. Então, o quinto pilar aqui, dos 6 pilares do sucesso para cabeleireiros, é desenvolvimento constante e mentalidade de crescimento. Vamos para o sexto? Estratégia e visão de negócio. Só antes, entraram umas pessoas novas na live e eu quero deixar claro aqui para vocês que o de 30 em 30 de hoje, ele é em cima dos 6 pilares do sucesso para cabeleireiro. Isso é um e-book que eu tenho. Quem gostou, quem achou legal a ideia, vai no link da bio, vai lá, pode clicar ali, ele vai direto lá para a página do e-book. E eu queria compartilhar com todo mundo essa visão que eu tenho desses 6 pilares que eu tirei das minhas andanças aí, dos 22 anos de cosmético que eu tenho, sobre os grandes profissionais do mercado. Vamos falar do sexto pilar? O sexto pilar, ele é sobre estratégia e visão de negócio. Ser cabeleireiro, acima de tudo, é lembrar que vocês são empresários. Me assusta muito quando eu chego, às vezes, num local e eu pergunto para a pessoa: tu tem um negócio? Não, eu não tenho, eu tenho um salão. Nossa, tu tem uma empresa? Não, eu não tenho uma empresa, eu sou cabeleireiro. Se você não se trata como empresa, você vai ter problema. Por quê? Porque cada um de nós somos uma empresa, né? Pode ser MEI, pode ser ME, pode ser limitada, mas todos nós, tendo ou não já registrado um CNPJ, que o ideal é que a gente já tenha isso, já esteja regularizado e seja um CNPJ, a gente tem que lembrar que a gente é uma empresa. E uma empresa tem muitos departamentos. Quais são os departamentos mais importantes atualmente numa empresa? Estratégia de negócio, né? Estratégia e visão de negócio. Eu tenho que pensar, para onde vai a minha empresa? O que eu quero no futuro? Até uma coisa interessante, agora há pouco eu estava fazendo uma análise comportamental, que é um dos serviços que eu mais gosto de fazer. Quem não conhece ainda, eu tenho alguns conteúdos falando sobre análise comportamental. Ou quero saber mais, me manda inbox aí. Como eu falo, ainda não estou tão famoso que eu não possa responder as pessoas. Me manda inbox. Leandro, eu quero saber mais sobre análise comportamental. Eu te explico como é que funciona. Eu estava fazendo uma análise comportamental agora há pouco, e aí surgiu justamente isso. A análise comportamental serve para eu me conhecer, para eu saber quem eu sou, meu ponto de partida. E aí eu perguntei para a pessoa: tá, mas qual é a tua visão, a visão de como tu vai estar daqui a 9 anos? Aí a pessoa disse: eu quero tal e tal, tal coisa. Beleza, tu já sabe o que tu quer. Como é que tu vai chegar lá? Depende de quê? Estratégia. Então, a tua empresa, você que é cabeleireiro, você que é profissional da área da beleza, que está aí do outro lado, lembre-se, você é uma empresa. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você tem que pensar em você no trabalho como uma empresa. E uma empresa, ela depende de estratégia, ela depende de visão de negócio, de entender o jogo, saber o que eu posso fazer, onde é que eu posso melhorar, o que eu posso investir, o que eu posso trazer de novo para minha cliente, quem são meus clientes.
uma série de indicadores. Hoje quem faz uma mentoria pessoal comigo, eu faço a primeira coisa, a pessoa ter um choque de realidade e começar a se enxergar como empresa. Por quê? Porque a empresa tem meta, a empresa tem faturamento desejado, controla finanças, tem um monte de coisa que vocês têm que controlar como empresa. Em casa também, mas como empresa? A empresa está dando lucro? A empresa está realmente sendo, ela está funcionando, ela está faturando? É muito importante saber isso. Eu tenho que controlar a minha empresa. Quando você entende de gestão, metas e números, você deixa de ser refém da sorte. É aqui que tu começa a criar ruptura com a sorte. Sorte é ir para o salão e ficar esperando os clientes entrarem. E às vezes, coisa que eu sou totalmente contra, quem me conhece, acompanha meus conteúdos, sabe que eu sou contra, pessoas que culpam o salão por não ter cliente. Na minha visão, não existe. Hoje a obrigação do salão não é te dar clientes. Ele até ajuda, mas a obrigação do salão, ele é como se fosse um palco para um ator brilhar. Ele tem que ter uma boa estrutura, ele tem que ter um local onde as clientes gostam de estar lá. Mas eu, como profissional, eu tenho que ir atrás do que eu quero. Eu tenho que ter a minha estratégia, eu tenho que ter a visão do meu negócio. Eu vou fazer o meu CNPJ crescer, em primeiro lugar, me dedicando para a minha empresa. E aí, como é que eu faço isso? Eu tenho que entender da gestão do meu negócio, eu tenho que saber as minhas metas e os meus números, eu tenho que entender do meu desempenho. Eu não posso ser refém da sorte. A minha mentoria ela tem 3 pilares: pessoas, processos e performance. Primeiro é entender quem você é, né? Que pessoa eu tenho aqui, que material humano eu tenho. Depois é processo, como é que eu crio o processo para eu poder repetir e chegar no resultado. E depois performance, medir. Eu tenho que medir o meu desempenho, eu tenho que saber quanto que eu faturo, quantos clientes eu tenho, taxa de retorno, horas trabalhadas. Eu tenho que ter uma série de elementos e indicadores para eu saber se eu estou desempenhando bem o meu papel ou não. E parar de culpar o mundo, parar de culpar o salão, culpar os clientes. O sucesso está do lado de dentro, mas o fracasso também. A gente não terceiriza, a gente olha para dentro. Leandro, eu sei que se eu não consigo chegar no resultado, é porque eu falhei em algum ponto. Pode ter sido na hora de definir minha estratégia, pode ter sido na hora de definir quais eram as minhas metas, mas normalmente onde é que acontece a nossa falha? Na execução. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas por algum motivo eu não faço. E aí dá problema. E aí que eu me perco. Então, pessoal, olha só, se esses pilares fizeram sentido para você, imagina o impacto de aplicar ele de forma estruturada, né? Esses pilares aqui, eu tenho certeza que se vocês analisarem todos os grandes profissionais que vocês mais gostam no mercado, vocês vão enxergar neles todos esses 6 pilares. E esses 6 pilares, ele é um e-book, né? Ele é resultado de 22 anos de pesquisa, de olhar para o mercado, e eu transformei isso em um e-book. Então, para você que quer conhecer um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais, entrar nessas ferramentas, entender como é que funciona ali, clica no link da bio aí e já baixa ali, já vai para a página lá para ver como é que funciona para adquirir esse e-book. E para quem me acompanha aqui, tá lá, tá liberado. Gostaram do tema? É bem importante que vocês percebam que o sucesso, ele não é sobre sorte, ele é sobre estrutura. Toda vez que vocês se estruturarem bem, que vocês pensarem bem o negócio de vocês, se cuidarem de vocês como empresa, vocês vão chegar num resultado melhor. Se vocês deixarem as coisas acontecerem ao natural, elas não vão. E esses 6 pilares, eles são um alicerce para você crescer com consistência, com propósito e com resultado. Eu tenho certeza, eu acredito muito nesses 6 pilares, e eu sei que eles vão ajudar muito vocês no dia a dia, se vocês conseguirem criar um método em cima dele. De 30 em 30, um passo de cada vez, você constrói uma carreira sólida. É assim que funciona. E o seu sucesso, ele deixa de ser fruto e começa a ser presente. O link para acessar o e-book tá aqui nesse episódio, eu vou deixar junto também aqui embaixo. E espero que vocês aproveitem, que vocês gostem. E até o próximo de 30 em 30. Valeu!